Um grupo de amigos se conhece na universidade, chegando ao campus cheios de ilusão, otimismo, vontade de aprender, se relacionar e aproveitar. Mas logo as feridas, os traumas e as carências de cada um começam a interagir de forma sombria e inconsciente com as dos outros. O resultado? Conforme os semestres passam, surgem dinâmicas de manipulação, de idealização, de engano, de decepção e muito sofrimento psicológico. A tal ponto que nem eles mesmos se reconhecem. Hoje você vai entender por que pessoas que parecem boas acabam fazendo coisas horríveis. E cuidado, porque o perfil de Ivan ou o perfil de Pipa podem servir de espelho para você. Porque neste vídeo vamos analisar os personagens de Tell Me Lies, Bridley, Pipa, Evan e Diana. Uma série que acompanha a história desse grupo de universitários durante 8 anos. Desde a chegada deles ao campus até o casamento que acaba com todo mundo. Se você não assistiu a série, não se preocupe. Neste vídeo vou resumir suas histórias para você aprender psicologia, para melhorar seu autoconhecimento e ter relações mais saudáveis. Já analisei Stephen, Lucy e Bree em vídeos anteriores. Se não assistiu, deixarei para você ao final deste vídeo. Fique até o final, pois você vai se identificar com um dos 4 perfis ou reconhecer alguém ao seu redor. Vamos ao vídeo. Vamos começar com Bridley, um perfil que talvez você comece odiando e termine amando. Ei, Lucy, você é uma namorada de merda, Grit. Porque a evolução dela no nível psicológico é difícil, mas é linda. Vou te contar a história dela. Quando chega à universidade, Bridley parece o típico garoto básico que só pensa em festa, esportes e fazer besteira. Aquele que faz bagunça. É o garoto descomplicado, o engraçado, aquele que nunca leva nada a sério e está sempre fazendo pegadinhas pesadas. Não estuda, não pensa no futuro, não é capaz de manter conversas sérias e profundas. E em mais de uma ocasião pode ser um tanto irritante. Porque bebe em excesso, quebra coisas, não respeita os limites dos outros. Mas para entender bem Bridley, é preciso entender suas origens. Seus pais o tiveram quando eram adolescentes. E o que ele nos conta que teve é o que na psicologia chamamos de criação permissiva ou laissez-faire. Sem limites, sem regras, sem ninguém para dizer pare ou pense nas consequências. Isso pode soar como o sonho de qualquer um, mas ser criado pelos seus pais sem regras e sem punições prejudica a construção da sua personalidade. E os limites não existem para incomodar, mas para mostrar que seus atos têm consequências e que o mundo tem uma estrutura e funcionamento. Nem tudo é permitido, você é responsável pelo que ocorre na sua vida e futuro. Desculpe, não queria te envolver nisso. E claro, quando não te ensinam esses limites, você cresce achando que pode fazer qualquer coisa sem consequências. E Bridley chega à universidade sendo exatamente isso. Um garoto profundamente inconsequente e com muita facilidade para transformar a própria vida em um verdadeiro desastre. E é isso que acontece. Em questão de 1 ano, ele joga a vida fora. Mas antes de te contar o que ele faz, deixa eu te falar sobre um conceito clínico muito interessante e que lembra o que acontece com Bridley: a defesa maníaca. Como você sabe, cada pessoa tem maneiras diferentes de se defender diante da dor, da incerteza, das inseguranças, das ameaças. Tem quem se esconde, tem quem ataca, tem quem coloca uma máscara. Tem quem busca agradar e tem quem demonstra uma grande quantidade de energia, de risos, de atividade, como forma de compensação e escudo. É o tipo de pessoa que acontece algo horrível com ela. E em vez de vê-la triste, você vê que ela começa a sorrir, a fazer coisas, a fazer piadas, a ficar super animada. Esses perfis buscam programas, atividades, estímulos, movimento como uma anestesia. E é que enquanto você está em movimento, enquanto ri, faz planos, não precisa sentir. A atividade serve como anestesia. Você conhece alguém assim? Agora você já sabe que é uma defesa maníaca. Obrigado por vir. O uso da atividade, do humor e da euforia como mecanismo para não se conectar com a dor e com o vazio interno. Mas como acontece em muitos casos, chega um ponto na vida de Bridley em que há uma ruptura tão grande que nenhuma defesa maníaca pode protegê-lo. Por sua inconsciência e suas más decisões, em pouco tempo ele quebra a perna por causa de uma briga impulsiva e já não pode mais jogar futebol. E isso que parece uma bobagem, não é? Porque o futebol era sua rede de segurança, era seu futuro, era sua desculpa para não ter que estudar, nem pensar em suas responsabilidades. Mesmo assim, ele ainda se esquiva e não encara a realidade. Ele consome substâncias, sai para festas e em uma noite dá ao irmão mais novo uma quantidade que o leva a perder a vida. Ou seja, por sua inconsciência e irresponsabilidade, o irmão mais novo falece. Mas é aqui, nesse poço de escuridão, que Bridley finalmente desperta e começa a evoluir.
Infelizmente, há pessoas que precisam chegar ao fundo do poço para perceber e acordar. A perda do irmão não é apenas um luto, é um choque brutal de realidade. Pensando apenas no curto prazo e diversão, ele destruiu tudo. Fui eu quem dei os comprimidos e arruinei a vida dele. Fiquei sem reação quando ele me contou. Você sabe que não sou bom nessas situações. E é que a emoção da culpa, embora a gente a demonize muito e não goste dela, é algo realmente útil do ponto de vista clínico porque nos aproxima da realidade e das outras pessoas. Ela nos empurra a parar, pensar, refletir, melhorar. É aí que as defesas caem e então podemos começar a ver o verdadeiro Bridley. Aquele que é frágil, que desmorona, que se conecta com a culpa. E é aí que ele deixa de ser o mais imaturo do grupo para se tornar o mais maduro, o mais consciente, o mais sincero, o mais sensível, o mais coerente. Aquele que enfrenta sua dependência emocional, terminando com sua parceira Pippa, porque nenhum dos dois estava apaixonado. Aquele que enfrenta Stephen, um valentão que ninguém teve coragem de encarar. Quem aceita sinceramente suas fraquezas, medos e emoções, luta por Bri, por quem é apaixonado, e espera com paciência e empatia que ela enfrente seus próprios fantasmas para que possam ficar juntos. Sem orgulho, sem vingança, sem máscaras, ele sabe o que quer, aceita e espera com amor. Eu, pessoalmente, adoro a personagem Bridley. Não sei se dá pra perceber. Porque o que ele faz é algo que, pessoalmente, me causa muita admiração. Algo que todos nós precisamos aprender. Usar a dor como alavanca. Quantos dias você não treinou? Bom, nenhum. Isso é algo que nem todo mundo consegue. Muitos ficam presos na negação, na raiva, na fuga, na evasão. O trauma, o sofrimento, os golpes da vida podem nos afundar. Mas também podem nos tornar pessoas mais sábias, mais fortes, mais empáticas. Bridley escolhe, mesmo que de forma desajeitada e dolorosa, amadurecer e crescer. Por isso, ela deixa de ser uma das mais odiadas nas primeiras temporadas e se torna a mais querida na última. Se você se identificou com Bridley, deixe-me te fazer essa reflexão. O que estou tentando evitar sentir enquanto me mantenho ocupada? Vamos agora falar da Pippa, que durante grande parte da universidade foi namorada da Bridley. Pippa pode ser a personagem mais difícil de analisar. E é justamente por isso que ela é interessante. Por que é difícil de analisar? Porque Pippa não fala sobre o que está acontecendo com ela, não fala sobre o que sente, nem conta nada da sua vida. Pippa simplesmente age de acordo com o que tem dentro de si. Ela sempre se mostra forte, confiante, se gaba dos caras com quem dorme. Não demonstra empatia pelas vulnerabilidades das amigas. É algo do que elas reclamam, que parece que ela realmente não tem empatia. E é como se Pippa estivesse acima das inseguranças das outras garotas. Mas logo começamos a ver que isso é só uma fachada. Na verdade, Pippa não gosta dessas relações com os homens das quais se gaba. Ela apenas finge. Você poderia ter contado pra gente. Na verdade, ela nem gosta de homens. Ela gosta de mulheres, mas reprime e esconde isso. Ela nega a própria sexualidade. Além disso, Pippa logo tenta namorar o garoto mais popular do campus, Bridley. Porque, claro, estar perto de alguém que é admirado socialmente funciona de certa forma como um escudo social. Ninguém vai criticar a namorada do garoto popular do time de futebol. Após o término, ela não conta ao pai e finge que ainda namoram. E quando um estudante numa noite de festa abusa dela, ela fica em silêncio. E para mim, o mais significativo e revelador é que ela nunca conta para Lucy e Bri, que supostamente são suas melhores amigas, o fato de que sofreu bullying na escola. O que as pessoas dizem nos dá muita informação, mas às vezes o que elas não dizem nos revela ainda mais. E aqui, em resumo, vemos que a vida, a identidade, tudo o que gira em torno de Pippa é uma mentira. Mas não é uma mentira maquiavélica que busca obter algo dos outros ou enganar. É o resultado de uma ferida profunda de rejeição. Na escola, Pippa vivia isolada, sem amigos, cercada de zombarias e críticas. E essa experiência de bullying pode deixar em nós marcas muito importantes. Você não quer que a gente repita? Ah, não estou dizendo isso por causa disso. Primeiro, esse sentimento tão profundo de vergonha patológica. Não é uma vergonha pontual de algo concreto. É uma vergonha crônica, constante, que atinge a minha pessoa como um todo. É uma sensação que fica no fundo, de que você é alguém defeituoso, de que se te virem de verdade como você é, vão te rejeitar. O segundo elemento é então um aprendizado muito patológico. Para sobreviver no mundo, você tem que manter uma fachada externa. O mundo é um lugar onde, se você se mostrar de verdade, vão te afastar. Se você é diferente, vão te apontar. Se você tem algo questionável, te rejeitam. E assim Pippa vai se moldando para que ninguém possa ver nada que possa ser usado contra ela. Ela vive para os outros, não por altruísmo, mas para controlar sua imagem. Sempre pensando no que os outros vão pensar.
sempre gerenciando a percepção que tem dela, escondendo, mentindo, fingindo. É um narcisismo defensivo que não nasce da grandiosidade, mas sim do medo. Não é um eu me acho melhor que os outros. É um se eu não controlo o que vem de mim, vão me destruir. Não busco admiração, busco evitar o julgamento e a rejeição. E embora, a princípio, essa estratégia permita a ela, na universidade, ter pela primeira vez na vida um grupo de amigos, uma vida normal, se encaixar socialmente, viver atrás da máscara, atrás da mentira, controlando todos os seus movimentos, isso acaba cobrando um preço. Quando uma pessoa se rejeita, se nega, não sente empatia nem compaixão por si mesma, é complicado que consiga fazer isso com os outros. E aí está o paradoxo desse narcisismo defensivo que a Pippa tem. Ela quer se encaixar com os outros, quer ter amigos, quer ter vínculos, e para isso ela se rejeita. Mas essa desconexão com o lado vulnerável faz com que ela seja pouco empática e pouco atenciosa com seus amigos, mesmo gostando deles. E ela acaba machucando e acaba perdendo esse vínculo que tanto deseja. Ei, eu tenho que... Tá bom, a gente se vê depois. Pippa está cada vez mais distante emocionalmente das amigas. Ela usa Bridley como álibi social e como consolo emocional. Algo abala totalmente esse mundo de aparências, controle e auto-engano. Ela se apaixona por uma mulher, Diana, e não é por acaso que isso acontece. O vínculo delas tem uma lógica psicológica. Diana não faz perguntas, não pressiona, não interroga, não exige que ela se explique. Entre quatro paredes e longe dos olhares alheios, ambas se permitem, pela primeira vez, serem elas mesmas. E isso permite que, em Pippa, se inicie um processo de cura e integração da identidade. Seu mundo interno, ou seja, quem ela realmente é, finalmente começa a se conectar, a se encaixar com seu mundo externo. Ou seja, com a forma como ela se mostra ao mundo. É a saída dessa vergonha patológica e desse narcisismo defensivo. Pela primeira vez, Pippa se abre, se mostra vulnerável com Diana e até propõe se mudar do outro lado do país e acompanhá-la em seus estudos. Mas Diana também tem seus próprios processos psicológicos, fica sobrecarregada e rejeita Pippa. Termina com ela. E claro, Pippa, que ainda não é capaz de lidar com sua vulnerabilidade, recorre impulsivamente a Bridley para se consolar. Mesmo sem estar apaixonada ou querer algo com ele, esse é um exemplo de como a maioria das pessoas que manipulam age de forma inconsciente e involuntária. Não porque queiram prejudicar outros, mas por não saberem lidar com suas dores, carências e vulnerabilidades internas. E descontam isso em seus relacionamentos manipulando. Se quiser aprender a identificar manipulação e melhorar seus relacionamentos, confira meu livro Ex-Manipulação e Nulo Sabes. Já disponível, aliás, em livrarias do Chile, Colômbia e México. Apesar desse obstáculo, temos um final feliz para Diana e Pippa. Elas se reencontram e ficam juntas. E aí podemos ver uma Pippa muito mais saudável, feliz e humana. Tudo bem, vou usar biquíni em fevereiro por você. É que os vínculos às vezes podem ser muito reparadores. Se você se identifica com algo da Pippa, deixa eu te lembrar que a vergonha patológica faz você viver de fora para dentro. E que se você não enfrentar isso, sim, você pode sustentar por toda a vida uma falsa aparência de perfeição. Mas você sempre vai carregar um vazio profundo e um sentimento de solidão. Porque a conexão real, a intimidade, exige que você consiga mostrar suas rachaduras. Talvez não com todo mundo, mas pelo menos com aquelas pessoas que são significativas. Vamos continuar com Evan. Se você começa odiando Bradley e termina amando, com Evan aconteceu o contrário para muitas pessoas. No começo da história, ele parece ser uma boa pessoa, o único que se salva em meio a tanta toxicidade, manipulação e mentiras naquele grupo de amigos. E bom, esse personagem também passa por uma evolução, mas para pior. Ele é o garoto bonzinho que acaba se tornando aquilo que odiava. Vou te contar. Evan vem de uma família rica, estruturada, tudo em ordem. Ele chega à universidade com algo que seus amigos não têm: inocência. Uma crença genuína de que o mundo é um lugar onde, se você for bom com os outros também serão bons com você. Ele é estável, responsável, não dá problemas, está sempre cuidando dos outros, organiza programas para os amigos, os recebe em seu apartamento, os leva para a casa do lago da família para que se divirtam. Sempre pensando nos outros, tentando fazer com que se divirtam. Ele minimiza os erros que seus amigos cometem com ele. Como quando Ridley, em uma de suas loucuras, joga uma bola de boliche na casa de Evan e quebra os móveis. Como quando pressionam Evan para ficar com Bree, mesmo que a princípio ele não goste dela. Ou como quando ele convida os amigos para aquele fim de semana, prepara tudo e ninguém lembra de comprar um bolo para ele no dia do seu aniversário. Ele mesmo prepara tudo e ele mesmo compra o bolo. Nunca confie em ninguém, a menos que tenha um alce. Esses pequenos detalhes vão corroendo a sua inocência.
Quando uma pessoa dá de forma consistente, sem receber reciprocidade, reconhecimento ou pelo menos consideração ou respeito, e até começam a abusar, se aproveitar e a minimizar, a pessoa começa a processar uma informação perigosa. Ser boa é um defeito e isso aparece com frequência na clínica de psicologia, a identificação com o agressor. Isso acontece quando alguém aberto, generoso, com boa intenção diante dos outros, acaba recebendo muitos golpes de forma injusta. De certa forma, sua bondade é castigada. Diante dessa dor, diante dessa ameaça, sua psique busca obter controle, entender o que está acontecendo e faz uma leitura problemática. Ser boa me trouxe problemas, vou deixar de ser boa. Se dar aos outros me faz ser invisível, vou começar a tirar dos outros. Essa operação, na verdade, é irracional. O fato de terem te machucado quando você estava aberta, inocente, bondosa, generosa, não significa que isso tenha sido a causa da dor e dos problemas. Mas no final das contas, nossa mente sempre busca nos proteger e nos defender com o que encontra. Assim, muitas pessoas fazem essa leitura irracional de que, se sofreram, é porque foram boas demais. Então, em vez de simplesmente começar a impor limites, se priorizar mais ou escolher melhor com quem se abrem, vão para o extremo oposto. Adotam características de quem veem como poderoso, como alguém superior, como o agressor. Você vem hoje? Não, já combinei com a Molly. Para assim deixarem de se sentir vulneráveis. Isso é identificação com o agressor e está por trás do fato de que tantas pessoas maltratadas, abusadas, depois se tornam maltratadoras e abusadoras. E assim, pouco a pouco, Evan começa a agir mal, e até pior do que seus colegas. Ele trai Bree com sua melhor amiga Lucy, esconde essa informação por anos com muitas mentiras, embebeda a mãe de Bree, que é ex-alcoólatra, para que ela fique decepcionada e então passe o verão com ele e não com a mãe. Ele manipula e brinca com garotas apaixonadas por ele. Enfim, mais uma vez a série nos mostra que a maioria das pessoas se tornam manipuladoras, não por maldade, mas porque já sofreram tanto que aprenderam que a única forma de se sentirem seguras é controlando. E eu acho que muitas pessoas já passaram por parte do processo do Evan. Às vezes, ao engolir tudo por muito tempo, sua mente exige o oposto: ser egoísta, dura, implacável, assumir o poder. É uma resposta defensiva compreensível. Mas pouco a pouco, quando você começa a se sentir segura, tranquila, confiante, é sua responsabilidade abandonar essa postura extremista e ir para algo mais equilibrado, algo mais saudável. Eu sou boa, mas sei impor limites. Eu sou aberta, mas sei com quem posso me abrir e com quem não. Sou generosa, mas sei quanto dar, quando e para quem. Sou empática com os outros, mas também sou empática comigo mesma. E encontrar esse equilíbrio, essa posição, é um trabalho que Evan não consegue realizar. Assim como muitas pessoas que preferem ficar no papel de agressor. Terminamos com Diana. Ela é a namorada de Stephen, um manipulador sombrio, tóxico, com traços narcisistas e psicopáticos muito perigosos. No entanto, Diana não é má como Stephen. Desculpa pelo lance das putas de 18 anos. Sem problema, não sou uma puta. Então, por que ela está com ele? Por que ela o defende na frente dos outros? Bem, para entender Diana, é preciso analisar o pai dela. Um advogado bem-sucedido, poderoso, competitivo. Um pai com quem Diana tem uma relação muito próxima e com quem ela se identifica. Já em relação à figura materna, ela sente mais rejeição. Ou seja, Diana, na construção de sua personalidade, se identificou com o pai. Ela quer ser como ele. E por isso adota traços de personalidade, ideias, crenças, etc. dele. Entre essas ideias, destaca-se a configuração mental de que o mundo é regido por vencedores e perdedores. E claro, é preciso competir, é preciso vencer. O problema de crescer assim é que Diana chega à universidade com uma identidade muito sólida por fora, mas emprestada. Ela não construiu quem é de dentro para fora, mas sim de fora para dentro. Eu sou o que meu pai representa: sucesso, competição, vencer. Isso acontece com muitas pessoas. Sua identidade é construída a partir de um modelo parental, mas não a partir da própria exploração, e por isso escolhem carreiras que realmente não são sua vocação. Adotam ideologias e objetivos sobre os quais não refletiram. E isso explica por que Stephen é tão atraente para Diana. Porque não é apenas um desejo ou cumplicidade, mas sim como um reconhecimento entre dois seres da mesma espécie. Duas pessoas que querem vencer na vida. Dois futuros advogados. Um casal de bem-sucedidos, de vencedores. Na verdade, eles estudam juntos, planejam o futuro juntos e olham os outros de cima para baixo juntos. De certa forma, Stephen devolve para Diana o próprio reflexo dela, mas amplificado. Você e eu somos iguais, daqueles que chegam ao topo. Mas Stephen, como o ser desprezível que é, começa a mentir, enganar, a ser infiel. E isso cria certos vazios e um distanciamento em Diana.
É assim que você vai fazer. Odeio ter que te machucar assim. No começo, a maneira dela tentar cobrir esses buracos é meio ao estilo Lucy. Tentar reconquistar Stephen, se validar através de recuperá-lo, competir com outras garotas que na verdade não são suas inimigas. E é que quando a autoestima está construída sobre o vencer, qualquer ameaça ativa uma resposta de competição intensa em vez de uma retirada ou de uma reflexão. A identidade de Diana é vencer, ser a primeira, ser nota 10. Então não vencer em algo é vivido como um fracasso na identidade. Mas aos poucos, Diana vai percebendo que Stephen não é apenas alguém competitivo e ambicioso como ela. Por trás do seu maquiavelismo, não há alguém com habilidade para a advocacia. O que há é uma pessoa essencialmente ruim e muito perigosa. Stephen se aproximou de Diana não por amor, mas porque ela era sua porta para trabalho, bolsas, sucesso e dinheiro. Ele é um parasita na vida dela, que só se interessa por ela para ter acesso ao pai dela e a esse mundo da advocacia e do sucesso. Então Diana começa a tentar afastar Stephen. Na verdade, ela acaba engravidando dele acidentalmente e, sem pensar duas vezes, decide abortar para não ter nenhum vínculo com esse personagem sombrio. Para Stephen, isso é uma traição, pois ele não suporta perder o controle sobre os outros. E porque, além disso, ter tido esse bebê com Diana implicaria ter para sempre acesso àquela família rica e poderosa. Bom trabalho, Diana. Obrigada. Então ela pune severamente a Diana enviando fotos íntimas para o pai dela. Mas aqui vem a parte mais brilhante. E isso nos serve de lição sobre como nos defender desses perfis obscuros e psicopáticos. Diana, como futura advogada, não age pela emoção, mas sim pela estratégia. Ela não faz como a Lucy, que age por impulso e emoção, tentando protestar, lutar, avisar as pessoas e pedir ajuda. O que ela faz é ler o Stephen para manipular o manipulador. Ele não vai me largar porque tem grandes interesses em mim. Portanto, só me livro disso se ele deixar de me ver como interessante e achar que está me descartando. Essa é uma jogada de mestre que você precisa memorizar e aplicar. Diana então finge que está tirando notas ruins. Não entrou no curso desejado na universidade. Finge ter rompido com o pai e que não recebe mais apoio financeiro dele. Sua encenação emocional funciona. Stephen, com sua frieza e seu jeito calculista, termina com ela. E ainda termina sentindo que ela é uma perdedora patética. Diana finalmente está livre. Infelizmente, só há um jeito de se livrar de um psicopata. Que ele perca o interesse. Veja que não obtém mais reações ou vantagens de você. E sinta que venceu. Você tem que deixá-lo pensar que venceu e às vezes tem que deixá-lo ganhar. Porque deixar ele ganhar essa batalha é você ganhar a guerra. Mesmo que isso faça você parecer o vilão ou o perdedor diante do mundo. Não importa, se livrar dessa pessoa é a sua vitória. É a sua liberdade mental. Porque acredite, ter um psicopata obcecado por você é uma derrota garantida. É a melhor que já ouvi. E tenho certeza de que você já sabe disso. Porque eles não têm limites, não têm escrúpulos. Fazem o que for preciso para te derrubar. Não existe nenhum tipo de freio moral, social, emocional e às vezes nem mesmo legal. Com essa estratégia, Diana não só se livrou de Stephen, ela superou aquela dinâmica que tinha instalada de vencedores e perdedores. Isso permite que, com o tempo, ela escolha Pipa, pois não precisa mais buscar esse sucesso de ser a número 1. Agora ela busca paz, busca ser amada por quem é e não pelo que tem. Procura alguém com quem não precisa competir nem provar nada. Alguém que simplesmente a enxerga. Se você reparar, os personagens que terminam melhor nessa história não são os mais inteligentes, os mais fortes, os mais perfeitos, os mais bem-sucedidos. São aqueles que em algum momento param de controlar a própria imagem, de fugir, de se defender. São aqueles que começam a ser honestos, a enfrentar suas emoções, a ser quem realmente são. Porque a honestidade, a coerência, a vulnerabilidade, mesmo que cheguem tarde e a um custo alto, sempre são o único caminho de volta para si mesma. Se você quer fazer terapia profunda, de qualidade científica, mas humana, e o custo econômico é um problema, já sabe que na Estar Contigo Terapia oferecemos terapia focada na emoção e com um sistema de financiamento sem juros. Para que, em vez de ter que pagar sessão por sessão e ser um gasto importante, você possa pagar seu processo terapêutico bem aos pouquinhos. De forma que, por exemplo, 4 sessões por mês custariam 49 euros por mês. É como conseguimos tornar a terapia profunda e de qualidade acessível a todos e a todos os bolsos. Então, como sempre, deixo o link nos comentários e também deixo aqui o site e o QR caso você queira receber mais informações e agendar gratuitamente sua primeira sessão. Com este vídeo nos despedimos dos personagens de Tell Me Lies. Espero que tenha gostado tanto dessas análises quanto eu e até o próximo vídeo. Tchau!